Há 5 anos. Minha vida virou de cabeça para baixo. Meu marido e eu estávamos casados havia 9 anos. Pouco antes da pandemia, eu tive um caso com um colega de trabalho. Meu marido trabalhava com consultoria e viajava o tempo todo. Às vezes ficava fora por meses. Nos víamos por alguns dias aqui e ali. Para tornar as coisas mais difíceis, eu estava grávida e lutava contra o cansaço e a solidão. Minha colega de trabalho me convenceu de que, provavelmente, meu marido também me traía. Ela dizia que nenhum homem poderia passar tanto tempo longe da esposa sem procurar outras mulheres. Sei que parece patético, mas deixei essa ideia entrar na minha cabeça. No final das contas, a culpa foi toda minha. Era minha responsabilidade proteger nosso casamento. E eu falhei. Quando nossa filha nasceu, no início de 2020, tirei licença maternidade e passei a ver menos o homem com quem tive o caso. Nos mandávamos mensagens às vezes, mas acabamos nos afastando. Então veio o lockdown, e de repente, meu marido não viajava tanto. Ele ficava em casa, cuidava da bebê e era tão amoroso e presente como sempre foi. Vê-lo assim me fazia transbordar de culpa. Eu não aguentei e acabei lhe contando toda a verdade. Nunca esquecerei como o rosto dele mudou enquanto eu falava. No começo, exibia um leve sorriso esperançoso, mas no final parecia uma parede vazia. Não gritou, não chorou, não me acusou. Só ficou ali sentado, olhando para o chão. Então perguntou se a criança era realmente dele. Eu jurei que sim, que era dele e de mais ninguém. Ele pediu um teste de paternidade para ter certeza, e eu concordei. Depois levantou-se, e foi dormir no quarto da nossa filha. Sabia que eu precisava lhe dar espaço, mas aquilo me rasgava por dentro. No dia seguinte, eu lhe disse que tinha bloqueado outro homem e que nunca mais falaria com ele. Também avisei que pediria demissão, algo que nós até tínhamos discutido antes para eu cuidar da nossa filha. Não parecia mais necessário continuar naquele trabalho com nós dois em home office. Ele me disse que eu não precisava pedir demissão, mas eu insisti. Não poderia continuar por perto dele. Eu perguntei o que poderia fazer para consertar as coisas e salvar nosso casamento. Ele respondeu que o casamento não tinha acabado. Não iria me abandonar. Não pediria divórcio. Disse que eu era a única mulher que amara e que nós fazíamos uma boa equipe. Chegou a dizer que não poderia criar nossa filha sozinho. Ouvir aquilo me aliviou e me destruiu ao mesmo tempo. Não podia mais tomar o perdão dele por garantido. Por isso, dei o máximo para ser a melhor esposa e mãe possível. Cozinhava suas comidas favoritas, me arrumava para ele, tentava ser mais carinhosa. Mas percebi que algo havia mudado. Ele não vinha mais para a cama comigo. Não era mais como antes, quando não conseguia dormir sem mim e me ligava todas as noites quando viajava para eu ajudá-lo a pegar no sono. Agora ficava todas as noites no quarto da nossa filha. Os abraços e beijos cessaram também. Não marcava mais encontros ou momentos especiais para nós. Parecíamos duas pessoas vivendo sob o mesmo teto, mas em mundos diferentes. Eu lhe dei tempo para cicatrizar, mas depois de 1 ano não aguentei mais e toquei no assunto. Ele concordou em tentar mudar. Começou a dormir comigo novamente. Não recuava quando eu tentava tocá-lo, mas jamais tomava a iniciativa. Nos levou para jantar no nosso aniversário e planejou algo para o Dia dos Namorados. Mas, quando tentávamos ser íntimos, era como se não estivesse ali. Não se mexia, não me beijava de volta, ficava parado e calado. Às vezes não chegava ao final. Sentia como se o estivesse forçando, e aquilo me deixava enjoada. Então, no último sábado, tudo explodiu. Eu me arrumei para sair com as amigas. Algo que não fazia há muito tempo. Coloquei o vestido que ele amava e arrumei o cabelo do jeito que ele gostava. Esperava que aquilo pudesse reacender algo entre nós. Mas, quando me viu arrumada, perguntou: "Tem um encontro esta noite ou algo assim?" Aquilo me bateu como um soco no estômago. Depois de tanto tempo, depois de tanto tentar, ele ainda pensava que eu poderia traí-lo de novo. Explodi, e perguntei como podia dizer aquilo. Ele me olhou sem expressão e respondeu: "Bom, isso não te impediu antes. Por que te impediria agora, quando sabe que poderia sair impune?" Parecia que o chão tinha desaparecido sob meus pés. Abri a boca para falar, mas fechei de novo, tentando organizar as palavras e lidar com a dor que tomava conta de mim.
Raiva, vergonha e desespero lutavam dentro do meu peito ao mesmo tempo. E o que isso quer dizer? Consegui dizer com a voz trêmula, encarando-o. Os olhos dele encontraram os meus. Mas não havia mais brilho ali. Não havia mais emoção. Apenas uma exaustão tão profunda que parecia consumir até seus ossos. Quer dizer exatamente o que parece, respondeu, cruzando os braços contra o peito. A voz era calma e firme, e aquilo me assustava mais do que gritos. Não era mais raiva, não era mais uma batalha, era cansaço. Você não pode simplesmente jogar isso na minha cara, toda vez que tento consertar as coisas. Sim, eu errei. Sim, eu coloquei tudo a perder. Mas tenho tentado, Eric. Tentado de todas as formas corrigir isso, consertar nós dois. Ele soltou uma risada amarga, tão seca que parecia ecoar nas paredes. Consertar? Você acha que cozinhar e se arrumar de vez em quando apaga o que aconteceu? Acha que isso faz desaparecer todas as noites em que fiquei olhando para o teto, tentando entender onde eu errei, me questionando se eu não era suficiente para você? Senti a garganta fechar e as lágrimas ameaçando escapar. Não é assim, sussurrei. Eu não estava bem, não pensei direito. Você não pensou direito, retrucou, a voz ganhando intensidade pela primeira vez. Eu também não estava bem. Não acha que eu sofri? Não acha que eu poderia simplesmente procurar consolo na cama de outra pessoa? Os olhos dele faiscaram de raiva por um momento, mas depois voltaram àquele vazio tão conhecido. Você acha que isso não dói para mim? Que eu não carrego essa culpa comigo todos os dias? Respondi, a voz baixa e rouca. Você não foi o único que perdeu algo naquela noite, Eric. Nós dois perdemos. Perdi o jeito que me olhava, o jeito que me abraçava. E não sei mais como recuperar isso. Ele passou a mão pelos cabelos e desviou o olhar. Não dá para recuperar, murmurou. Mais para você do que para mim. Esse é o problema. Estamos presos aqui. Não temos que continuar assim, insisti, dando um passo à frente enquanto a raiva virava desespero. Podemos encontrar uma maneira de superar, mas não se você continuar se afastando. Eu preciso de você, Eric. Preciso que tente comigo. Ele olhou por cima do ombro, e as expressões no rosto pareciam mais profundas do que antes. Eu estou tentando, respondeu tão baixo que quase não ouvi. Isso sou eu tentando. O silêncio caiu entre nós, tão pesado que parecia sufocar. Senti como se estivesse à beira de um precipício e um passo errado poderia levar ambos para o abismo. Eu não posso continuar assim, sussurrei para mim mesma. Meu peito parecia não suportar mais. Não posso continuar fingindo que está tudo bem quando não está. As palavras escaparam antes que eu percebesse. Talvez eu devesse passar esta noite com a Eva na casa da minha mãe. Ele arregalou os olhos por um momento, e uma dor tão clara e tão crua atravessou seu rosto que não teve como disfarçar. Você vai levá-la? Perguntou com a voz baixa. Não respondi nada. Não sabia o que dizer, mas não esperava uma batalha, não esperava uma súplica, e não as recebi. Ele não respondeu. Não pediu para eu não ir. Não pediu para eu ficar. Antes que eu dissesse mais alguma coisa, uma pequena voz interrompeu o silêncio pesado. Eu não quero ir, mamãe. Eva apareceu no pé da escada, abraçando seu coelho de pelúcia contra o peito, com os olhinhos arregalados e assustados. Eu quero ficar com o papai. A casa pareceu girar e perdi o fôlego. Não queria que minha filha ouvisse aquilo. Não queria que fosse arrastada para o furacão dos nossos erros. Mas ali estava ela, tão pequena e tão vulnerável, escolhendo quem jamais a decepcionara. Eu não fui embora. Fiquei imóvel, enquanto Eric a pegava no colo e a abraçava como quem tenta segurar a única âncora em uma tempestade. Não consegui dizer nada. Não consegui me mexer. Não consegui fazer nada além de assistir enquanto a imagem do que poderia ter sido escorria por entre meus dedos. Fiquei ali, imóvel no corredor escuro, enquanto o peso de todas as escolhas e todas as culpas desabava sobre mim. Porque, no fundo, eu sabia. Eu estivera errada por tanto tempo. Por tanto tempo tentando remendar as rachaduras sem jamais encarar o estrago de frente. Por tanto tempo querendo parecer certa e justificada. Mas não era assim que funcionava. A dura verdade era que uma parte de mim ainda ansiava pela emoção proibida, pela fuga e pela falsa sensação de liberdade.
Não podia dizer isso. Não podia nem admitir para mim mesma. E assim, enquanto via Eric levar Eva para o quarto, percebi que, por mais que tentasse reconstruir o que sobrou de nós, continuávamos todos presos nas ruínas de uma vida que não poderia ser mais a mesma.